Olá, espectadores do Jornal São Gonçalo, bem-vindos a mais uma edição do OSG Encontros, a nossa série de entrevistas com artistas da cena cultural de São Gonçalo, Niterói e região. Hoje o nosso encontro é muito especial, a gente está aqui com uma artista que começou cantando na adolescência aqui em São Gonçalo e já alcançou palcos de todo o Brasil, que alcançou o palco do Rock em Rio e tem aí se destacado em todo o país com afropop. A gente está falando da Ela Fernandes. Muito obrigado por topar conversar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Um prazer enorme conversar contigo. A gente Prazer. quer falar um pouquinho sobre a sua carreira, lembrar um pouquinho do início da sua trajetória. Mas antes eu queria te perguntar um pouco sobre o seu nome, né? Porque na verdade você se chama Gabriela, né? É. E esse nome artístico é um nome muito legal porque remete aí tanto essa coisa, né, o pronome feminino, a força do feminino, que tem muito a ver com o seu trabalho. Remete, né, é inevitável falar da Ella Fitzgerald, que é uma grande vocalista. Eu queria saber em que momento que surgiu esse nome artístico, em que momento que você percebeu, em que momento que a Gabriela se tornou a Ella. Pois é, né? O nome Ela, né? Realmente ele tem uma origem que é do meu nome de batismo e tem também uma proposta de ressignificar, trazer uma persona, né? Uma personalidade, uma persona minha que eu gostaria de encontrar. Então, quando eu me coloco meu nome artístico Ella Fernandes, né? Foi inspirado na Ella Fitzgerald, no Ella de Gabriela, e também eu encontrei nesse nome aí uma personalidade de uma mulher forte, de uma mulher que resiste, uma mulher que representa outras mulheres, ou seja, né? Que fala numa linguagem única com mulheres, ou que tenta falar, né? Uma mulher que é mãe, uma mulher que vai ser mais forte do que lidando com todas as questões que uma mulher como eu, que é uma mulher periférica de São Gonçalo, uma mulher negra, uma mulher mãe solo. Então esse nome eu adoto na minha vida bem no momento em que eu passo pelo meu processo de separação, né, do meu primeiro casamento e mãe, né, eu tinha um filho de 1 ano de idade, ali desempregada. Então era um momento na minha vida em que eu tinha tudo para desistir. E o Ela foi, não, peraí, o que eu quero ser? O que eu vislumbro, né? Eu quero ser ela. Então, a partir de agora, a Gabriela fica aqui, guardadinha, vamos cuidar dela e vamos botar para frente aí o que vem a ser a Ela Fernandes, né? E é o que eu já tenho conquistado e construído nesses anos, mas o que eu ainda quero, ainda vislumbro uma ela muito maior, né? E sempre com novos sonhos. Então, ela, para mim, significa aí as mulheres que estão vivendo seus momentos difíceis, né, lidando com as coisas que a vida traz e que a gente não imagina nem que é capaz de superar, de suportar. E elas são todas elas que vencem todos os dias esses obstáculos. Isso significa Ela Fernandes. Que bacana. E você, né, enfim, cantora, atriz, poeta, tem muitas... Mas a música, né, é uma coisa que está muito presente na nossa vida, como você falou. Esse momento que você citou aí, foi o momento que você decidiu, assim, se dedicar mais de vez à carreira de cantora profissional? Ou você já tinha isso com você desde antes? Porque eu sei que você canta desde muito nova, né? Esse sonho de trabalhar só com música, de cantar como uma profissão, de viver da arte. Foi uma coisa que surgiu nesse momento ou já vem desde lá quando você começou a cantar na adolescência? Não, foi nesse momento. Foi nesse momento de transformação. Ali em 2017 eu me tornei mãe. E aí eu acho que a maternidade ela é um momento de decisão na sua vida, de, né, como sobrecarrega, como te dá uma responsabilidade ali de gerar e de colocar um outro ser no mundo, né? E às vezes a gente nem sabe, né, se está preparado para lidar com os nossos próprios desafios. Você ganha um desafio de lidar com os seus e que uma outra pessoa, um outro ser demanda para você. Então, nesse momento que eu me torno mãe, no meu primeiro ano ali de maternidade, eu passei por uma mudança né, aí um caos que me causou aí, me trouxe esse movimento, né? Esse movimento na minha vida interno e que eu externalizei. E aí eu escrevi tudo que eu gostaria de ser, o que eu queria fazer, onde eu queria ir, queria me encontrar. Então, dessas coisas foi cantar profissionalmente. E foi só nesse momento, em 2018, um ano depois,
que eu decido ser uma cantora. Eu nunca vislumbrei, eu comecei a cantar na igreja evangélica, fui criada na igreja evangélica, mas eu cantava ali, via como algo para ser usado naquele ambiente, Você não daquela vislumbrava maneira. isso como... Não vislumbrava ser uma cantora gospel de maneira alguma. Nunca quis, né? E, enfim, não achava que era para mim, não tinha esse desejo. Eu cantava ali na igreja, eu quero servir aqui essa congregação, esse espaço, com o meu dom, mas profissionalmente a minha vida eram outros caminhos, né? Eu fazia sempre muito dentro da arte também. Eu me formei em figurino, um curso técnico de figurino que eu fiz na Espetáculo, que é uma escola de arte no centro do Rio, mas eu não, minha trajetória estava para esse lado do figurino. E em 2018 eu olhei para mim e falei assim, não, eu quero cantar, né? E aí eu me torno aí uma cantora, né? E começo uma trajetória de cantora profissional, mas eu já cantava desde os 15 anos na igreja. Sim, E aí em sim. 2018 eu decido ser uma cantora profissional e assim, sem nem saber o que isso significava. Eu só queria cantar, eu queria ter espaço, eu queria chegar a poder cantar, queria um dia poder ter músicas gravadas. Eu não imaginava o que era isso. Eu fui mesmo na intuição, no sonho, no desejo de fazer o que eu gostaria de fazer. E foi assim que eu comecei. Nesse momento que você decidiu seguir uma carreira profissional, se dedicar totalmente a isso, você imagina que deva ter se defrontado com esses desafios que artistas da região enfrentam, desafios enquanto uma artista, uma mulher preta, moradora de um território periférico como São Gonçalo, esses desafios que tanta gente da região enfrenta nesse momento inicial ali, voltando lá para 2018. Como é que foi, como é que você lidou com esses desafios e o que, que você pode tirar dessa vivência, dessa sua vivência enquanto moradora de um território periférico, o que, que isso agregou para esse momento inicial da sua carreira? Olha, eu acho que o acesso, né, espaço, esse caminho, né, bom, quero fazer arte, por onde começar? Estando em lugares, né, periféricos, sem você ter muito incentivo, sem você saber esse caminho, sem ter ali um lugar onde você pode buscar esse apoio, né, suporte, é meio confuso. Eu tive a sorte ou na verdade, enfim, né, comecei a me movimentar para entender quem eram as pessoas que em São Gonçalo promoviam cultura. E aí eu cheguei no Romário Regis, que é uma pessoa que na verdade eu já acompanhava, né, que é um articulador cultural de São Gonçalo. E através dele, ele divulgava, eu me lembro que ele divulgava muitos eventos que aconteciam em São Gonçalo. E aí foi quando ele divulgou um sarau cultural, que era promovido pelo São Gonçalo Shopping na época, e que seria aberto ao público e também seria aberto a novos artistas que quisessem apresentar ali um trabalho, não sei o quê. E aí eu olhei aquilo como oportunidade e falei assim, caramba, vou lá. Não conhecia ninguém, conhecia só ele mais ou menos, assim, meio distante. E aí a produtora, ele marcou a produtora, eu entrei em contato com ela, né? Falei, oi, tudo bem? Meu nome é ela, eu quero cantar nesse evento. Ela Já falou tinha assim, participado de sarau, alguma coisa desse não, tipo? não. Não? Aí ela falou, você canta? Eu falei, canto. Ela, então manda um vídeo seu, um trabalho pra eu ver e tal. E foi assim, eu fui sozinha, assim. Eu lembro que eu não tinha muito apoio da minha família no início, por vários motivos, acho que nem eles mesmo acreditavam muito que eu poderia ser, que a arte fosse uma coisa capaz de se fazer em São Gonçalo, né? E eu ali com uma criança de 1 ano no colo, sem um emprego fixo, né? Era muito desesperador para minha família pensar que naquela situação eu estava escolhendo fazer uma coisa que eles nem sabem o que é, nem eu sabia muito bem como fazer. Então, mas eu fui nesse sarau, me apresentei e ali eu conheci pessoas dessa cena que promoviam eventos, que promoviam saraus, que promoviam shows e artistas que já tinham começado. E dali eles foram muito também gentis de me orientar e me abrirem caminho. Então, um ia fazer um show, me chamava para fazer uma participação. O outro ia fazer um evento, me chamava para participar. Aí a Bárbara, que é a produtora que fez esse sarau, eu vou fazer um evento no Sesc, quero trazer uma artista nova. Já me levou para fazer um evento lá, né, de consciência negra. E aí foi assim. E aí quando eu vi um barzinho, que vi um vídeo meu,
me chamou para cantar, aí um outro barzinho, aí um festival. Aí assim, né, isso foi 2018. Então, entre 2018 e 2019, eu fui fazendo esse movimento. E aí, no final do ano de 2019, assim, né, eu comecei a receber convites de outros lugares, além de São Gonçalo, né, Niterói, o Rio. Então, 2019 e 20 ali, eu fui tendo uma proporção de expandir esse território, né? Não ficar só limitada aos bares, porque eu lembro que a cena em São Gonçalo era uma cena também muito limitada, eram bares, né? Raramente tinha uma coisa assim que fomentava um sarau, um evento cultural grande, que tivesse estrutura de chamar artistas assim, né? Então, eu só fui encontrar mesmo essas oportunidades em outros espaços. E eu vejo agora também uma diferença, uma transição que foi de 2020. Durante a pandemia, houveram muitos fomentos, né, à cultura online, então isso não limitava a questão de espaço físico. Então, sei lá, eu me apresentei, por exemplo, num festival que chama Terra do Rap, que é um festival que tinha artistas até de fora do Brasil se apresentando. Todo, né? Então, eu percebi que depois da pandemia, esses fomentos, né, que foram tão importantes e que estão sendo as leis de incentivo, os fomentos de incentivo à cultura, me permitiram e permitiram a outros artistas também a mudar esse território, a expandir esse território. E foi em outros territórios, mas sempre levando o nome de São Gonçalo, que eu consegui também fazer contatos, expandir meu trabalho, que eu fui notada, que eu consegui espaço, que eu consegui gravar minhas músicas, clipes, parcerias, shows como Rock in Rio, as montagens teatrais, né, como atriz, né, eu já fiz de 2020 para cá, 2021, né, retorno da pandemia para cá, várias montagens de teatro musical profissional, com turnê assim no Brasil, né? Então já fiz em Casas de Casusa, eu tive Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Outra montagem também no Maqueda, Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Já fiz um show meu em Brasília, em 2022, Rock in Rio. Agora estou em cartaz também, numa peça que chama O Menino Mandela, que está no Rio, vai para São Paulo, vai para Salvador. Então, assim, de 2020 para cá, isso aconteceu assim vão, né? Uma loucura que eu não sabia nem se ia sobreviver a uma pandemia. E sobrevivi a uma pandemia e também acelerei ali a minha carreira. E não só como cantora, mas como atriz, como poeta, como apresentadora. Acho que a oratória, né? Eu nem sabia que eu tinha esse poder da oratória e de tanto gravar vídeos e falando e cantando e poesias e tal. Hoje eu apresento muitos eventos também, né? Festivais, tanto no Rio quanto em São Gonçalo, já apresentei festivais. Então, esse caminho ele só se expande, né? Mas veio muito de um desejo do meu coração e também de encontrar o início de um caminho que foi em São Gonçalo e que eu sou muito grata por isso, assim, de ter conseguido na minha própria cidade dar início ao que hoje tem sido, não é mais só sobre São Gonçalo, mas eu comecei em São Gonçalo. Que bacana, que bacana. E você puxou uma questão que eu ia te fazer agora mesmo sobre essa questão da atuação também, né? Que nessa trajetória, principalmente mais recentemente, como você falou, tá em cartaz com vários espetáculos, muitos espetáculos musicais, mas acho que não apenas, né? Você também Não apenas, Mas queria te muito. perguntar um pouquinho sobre como é a diferença para você, em que momento que o atuar também entrou na sua vida, chega junto com a música, como é que foi? E qual é a diferença para você de subir no palco para cantar num show, numa apresentação, e subir no palco para também fazer parte da interpretação? A gente sabe que são duas coisas que se misturam. Sim. Mas quais são as diferenças, assim, tem uma diferença entre ela, atriz, e ela, cantora? Como é que você lida Eu com acho que isso? tem. Eu acho que quando eu subo no palco para cantar, para fazer os meus shows, é sobre mim, né? A minha história ali. Então pode ser do meu jeito. Eu acho que quanto mais do meu jeito, melhor. Eu tô contando a história da ela, né? E quando eu subo para atuar, eu tô contando outras histórias que muitas vezes são parecidas com a minha, né? Como agora em Menino Mandela, eu estou interpretando Nozekene, que é a mãe de Nelson, que foi a mãe de Nelson Mandela. E nessa história ele tem 8 anos de idade, que é a mesma idade do meu filho. Então tem essa coincidência, né? Mas muitas vezes eu também vou interpretar ali personagens da vida que eu nem sei como seria, né? Estar naquele lugar.
Então a gente tem toda uma busca para entender esse caminho e aí é que entra um trabalho de atriz, né, que é diferente do de cantora, assim, né? E aí que entra, mesmo sendo um musical, o trabalho de atriz ele está ali presente, porque é preciso da vida contar a história de outras vidas, outros sentimentos, outras origens, né? E aí que entra a diferença, assim, quando eu tô no palco para ser a ela, eu sou mais livre. Quando eu tô no palco para atuar, não que eu não seja livre, mas que eu tenho ali um compromisso em contar outras histórias. E aí eu busco essas outras maneiras de contar. Você sempre gostou de atuação? Era uma coisa também que você vislumbrava ou foi uma coisa que também surgiu nesse momento Eu aí? sempre gostei de atuação. A Aham. primeira vez que eu tive contato com teatro foi em São Gonçalo. Acho super importante falar isso, porque quando eu tinha 9 anos, eu iniciei na escola de circo que tinha do bairro, gratuita. Na escola de samba Porto da Pedra tinha uma escola, né, que era a Crescer e Viver, Pequeno Tigre. E hoje era escola de circo Pequeno Tigre e agora se tornou, né, depois se tornou escola de circo Crescer e Viver, que não faz parte mais de São Gonçalo, né, está no Rio de Janeiro. Infelizmente nós perdemos, mas nós tínhamos essa escola em São Gonçalo. E dentro da escola de circo eu tinha aula de teatro. Então, meu primeiro contato com o teatro foi dentro do circo em São Gonçalo, em uma escola de samba. Que legal. Então eu sempre falo assim, caramba, né? Qual é o papel do samba? Né? Olha como é legal também ter aquele espaço ali, não só como entretenimento, mas é muito mais do que isso. É formação de cultura, é expansão dessa cultura. Ele pode ser mil coisas, né? E as escolas de samba mostram assim apoio social à comunidade. Então a escola de samba Porto da Pedra tinha uma escola de circo, onde eu sou cria de lá, aprendi circo, aprendi a atuar e depois a música veio. Então antes veio a dança, o circo e a atuação, depois a música. E eu acho que quando eu cresço e me vejo nesse lugar de ter a oportunidade de ser uma artista, eu não quero ser só uma cantora. Eu sempre me, eu sempre me apresento como multiartista, porque eu trago, né, na minha história e para o palco um estudo que é esse múltiplo, né? Tem um pouco de cada uma dessas coisas, né? Que a arte, né, não é A estanque, arte. né, tudo se mistura. Exatamente. Muito bacana. Eu queria puxar, você falou que é muito mais que música, mas queria voltar para música para te fazer uma pergunta. Você falou do samba, da importância do samba e da escola. E uma outra questão que eu acho interessante é que a sua música ela é bastante atravessada por esses estilos musicais, sobretudo afro-brasileiros, né? A influência afro está muito presente. Eu acho muito legal que você, nas suas apresentações, ali na bio do Instagram, no Spotify, você faz questão de colocar que é um afro-pop, né? É. Não é qualquer música pop, mas é uma música pop que traz essas referências de ritmos ancestrais e queria te ouvir quais são as suas influências, como é que você, quando você está trabalhando sua música, suas composições, como é que você enxerga essas influências desses estilos musicais, porque você passeia por muitos, né? Sim. Não é uma coisa assim também muito fixa. Como é que é para você esse processo de criação, levando em conta essa sua inspiração em vários estilos diferentes? Sim. Pois é, eu acho que o mercado da música sempre é muito cruel ao exigir que você seja uma coisa, cantora de um gênero, de um tipo. E eu acho que no meu caso, que é o caso de várias outras cantoras, de cantores, cantoras, enfim, e principalmente até pessoas com as mesmas origens que eu, porque a gente cresce já tendo que ser muitas coisas, a gente já cresce tendo que dar conta de muita coisa. A gente cresce num território onde o samba, o funk, a MPB, bom, eu cresci rodeada, o gospel. Então, na hora de definir a minha musicalidade, eu não consigo, eu não tenho como, nem quero definir um gênero musical. Então, eu comecei cantando algo que era mais ali no rap, no hip hop. Minhas primeiras músicas foram assim. R&B também, eu amo. E aí depois eu fui estudando um pouco mais, né, os afrobeats, os mais pops, né? Então, a ascensão do afrobeats no mundo, com cantores como Tems, como Tyla, como outros cantores, né? Me fez perceber assim, nossa,
eu ouvia e eu tenho um grande parceiro musical que é o Jazz D, que ele é um produtor e DJ de Angola que veio para o Brasil e nós ficamos amigos assim há anos, né? Bem no meu início. E logo eu comecei a acompanhar o movimento dele e eu percebia que aquela música que ele tocava, que eu nem sabia qual era o nome, já era gostosa demais. Então, de alguns anos para cá, de 2022 para cá, eu olho para isso e percebo, caramba. E eu percebi também que na verdade, o que une tudo isso, e até o pop, né, são as batidas, né? Então, o que caracteriza pop? Para mim, né, uma coisa muito forte do pop são as batidas, os beats. Então, poxa, no samba a gente tem ali um surdo, tem uma coisa marcando, tem os tambores, né? E no funk também tem o tamborzão, tem as batidas. Falando agora de São Gonçalo e de uma coisa mais, né, negra também, dizendo, né, as religiões de matrizes africanas, tem os tambores, né, a capoeira, tudo isso eu falei, não, é disso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. Então, e é possível você misturar ali tipos de música, mas numa linguagem que respeite e que tenha como origem a ancestralidade. Então, para mim, o afropop é um jeito de dizer assim, mundo, estou aqui, uma mulher africana em diáspora brasileira e pop misturada, né? Que tem funk, que tem samba, que tem soul music, que tem gospel music, tem música gospel. Tem muito presente na minha musicalidade, no meu jeito de cantar, o que eu aprendi na igreja. E eu amo isso. Então, assim, eu amo, na verdade, ao invés de você ser uma coisa, você poder ser várias. E eu trago isso na minha música. Por isso, afropop, assim. Que bacana, muito legal, muito legal. Queria falar um pouquinho, você falou da parceria com o Joyce D, né? Sim. No começo desse ano vocês lançaram um clipe de uma música que vocês já tinham, né? Isso. Deixa Deixa brilhar. Brilhar. É o seu lançamento mais recente, certo? Queria falar um pouquinho sobre o lançamento, justamente como é que foi lançar esse clipe, que teve ali bastante visualização nas redes, e quais são as suas... o que você tem aí? A gente já está na reta final do ano, né? Mas tanto para o final desse ano quanto para o ano que vem, quais são suas metas aí? O que você tem em mente para os próximos passos? A gente tem lançamentos, tem coisas vindo por aí? Bom, pois é, eu tô aí nesses 2 últimos anos, né, 2024 e 2025, né? No início de 2024 e esse ano de 2025, num processo de gravação, de produção das minhas músicas novas, que vão fazer parte do meu primeiro álbum. E eu espero que em janeiro a gente consiga, né? É a data prevista para lançar, é no início do próximo ano. Então, assim, as músicas já estão gravadas, já estão prontas, eu fico ouvindo milhares de vezes, compartilhei com quase ninguém, assim, mas com a minha família mesmo, meu pai, na verdade, meus produtores, né, musicais. E o álbum tá lindo, tem uma proposta de resgatar aí a nossa música com os tambores presentes, né? E resgatar uma música que é afro-brasileira. Então tem influências aí que vocês vão, quando ouvirem, vão entender. E é pop. E é pop ao mesmo tempo. Então é uma música mais orgânica, com percussão, muita voz, uma coisa bem afro mesmo, né? Que traz ali as coisas orgânicas da natureza, que é os instrumentos mais orgânicos que podem existir, né? Minha voz, as coisas percussivas, e que contam essa história, assim, de um novo tempo, daqui para frente. Então, acho que vocês podem se preparar para ouvir músicas, música boa, música de qualidade e diferente do que tem se produzido assim no Brasil e até fora do Brasil. Que bacana. Muito legal. Obrigado aí pelo esse spoiler aí. A gente fica no aguardo. Já vamos fechar nossa conversa. Antes de fechar, tenho 2 pedidos para fazer. Um deles é que você deixe uma palhinha pra gente. Daqui a pouquinho vou pedir para você cantar um pouquinho para quem está assistindo, uma palhinha de algum sucesso seu. Mas antes de cantar, eu queria pedir para você falar um pouquinho com quem está em casa, puder deixar um recado final. Falar um pouquinho das suas redes, onde as pessoas podem te encontrar, quem ficou curioso, quer ouvir suas músicas, quer saber onde que você está em cartaz, onde que a pessoa pode te encontrar, te procurar aí pela internet. Bom, gente, se você quer me acompanhar, ver a agenda, ver onde que encontra a peça Menino Mandela, por onde estaremos, por onde estou, o que eu estou fazendo, é
ela com 2 L's, Ela Fernandes Oficial, no Instagram, no TikTok e no YouTube, Ela Fernandes Oficial, e nos streamings, né, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Ela Fernandes, ela com 2 L's, Fernandes. Acho que é isso. É isso. Ela Fernandes ou Ela Fernandes Oficial, achar rápido. Tá certo, Ela. Muito obrigado, viu? Foi um prazer Obrigada a conversar vocês, contigo. obrigada. E antes da palhinha, você que está assistindo a gente, já me despeço aqui, antes vou deixar vocês com ela, mas antes peço para se inscrever também aqui no nosso canal do YouTube, seguir a gente nas redes sociais, @oSãoGonçalo, e acessar o sãogonçalo.com.br para poder conferir outras conversas nossas com artistas da região e também se manter bem informado sobre tudo o que acontece na nossa cidade, Niterói, Maricá e região. A gente fica por aqui, até a próxima com vocês, uma palhinha de Ela Fernandes. Vou deixar uma palhinha, que é um spoiler da minha música Nunca Parei de Sonhar, que é uma música que vem no álbum com Aldeone, é uma composição minha com Aldeone e Bernardo Vilhena, que chama Nunca Parei de Sonhar, inédita. É assim, ó. Cresci observando toda a luta da minha gente, mas eu cresci sonhando em ter uma história diferente. 7 horas da manhã já é a hora do batente, mas sei que nossa história não foi feita de correntes. Quero honrar o lugar de onde eu vim, lutar por quem lutou por mim. Eu sei que o jogo virou e eu tô bem melhor. Sobrevivi. Cria de São Gonçalo e olha onde eu vim parar. Se eu cheguei aqui, eu chego em qualquer lugar. É só acreditar e botar fé. Teu sonho é quem te leva e te mantém de pé. Oh, oh, oh. Favela é coisa de verdade, não é brincadeira. Oh, oh, oh. Então se prepara, porque quem vem dela não tá de bobeira. Oh, oh. Favela é coisa de verdade, não é brincadeira. Oh, oh. Então se prepara, porque quem vem dela não. Nunca parei de sonhar. Nunca deixei de te amar. Nunca parei de sonhar. Nunca deixei de te amar. Então se prepara,